Nas redes sociais, fotos e declarações de uma família feliz. Antônio Carlos Teixeira e Naila de Oliveira Freitas Teixeira sempre compartilhavam imagens da família. Em algumas delas apareciam os dois filhos do casal, o mais novo de 3 anos e o adolescente de 14. Segundo os moradores, o pai, a mãe e os filhos nasceram e foram criados aqui em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Eles falam que era uma família normal, nunca souberam de nenhum problema. Muito tranquilo. Ele embarcava, voltava, né, e ela era cabeleireira, né? Trabalhava aqui, cabelo, fazia sobrancelha. E era uma boa pessoa. Eu nem fui trabalhar ontem. Tão chocado que meu neto ficou. Meu neto amava ele também, né? Pessoa boa, né? Juntos há mais de 20 anos, oficializaram a união há pouco tempo, com a presença dos dois filhos. O pai, Antônio Carlos, era enfermeiro, a mãe, Naila, cabeleireira. A tranquilidade acabou no último sábado, quando o filho adolescente de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmão. Ele confessou o crime para a Polícia Civil. Segundo ele, na noite de sábado, ele fez uso de energético para não dormir e, quando percebeu que os pais estavam em um sono profundo, pegou a arma do pai, que ficava embaixo do colchão, e atirou contra eles. Atingiu a mãe na cabeça, o pai na cabeça e o irmão mais novo no pescoço. Os vizinhos contam que eles demoraram a ter outro filho. A diferença de idade entre os irmãos passa de 10 anos, mas mesmo assim eles se davam muito bem. A investigação começou na segunda-feira, quando o adolescente veio com a avó aqui na delegacia de Itaperuna, falando que os pais e o irmão tinham desaparecido. Ele falou para a polícia que no sábado o irmão mais novo, de 3 anos, teria se engasgado com um caco de vidro e os pais saíram para buscar atendimento e depois não voltaram mais. A polícia procurou em hospitais aqui da cidade e também da região e não encontrou nada relacionado a esse tipo de ocorrência. Então começou a desconfiar. Eles foram até a residência, fizeram buscas, encontraram sangue no quarto do casal e também em roupas. Então eles começaram a desconfiar do menino. E aí o garoto confirmou para a polícia que ele tinha matado os pais e também o irmão. A polícia sentiu um forte odor que vinha do quintal, porque os corpos estavam na cisterna que fica no fundo da casa. O corpo de bombeiros foi acionado pela própria polícia e retirou os corpos de dentro da cisterna. Também na casa, os agentes encontraram uma mochila de viagem que seria do adolescente. Junto estavam os celulares dos pais. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação. A primeira envolve outra adolescente, moradora do estado do Mato Grosso, com quem o adolescente conversava há anos, pela internet. Os pais seriam contra esse relacionamento e não permitiam o encontro dos dois. Outra hipótese é que ele queria sacar o FGTS do pai. Isso porque a polícia encontrou buscas do adolescente na internet sobre como sacar o FGTS de pessoas falecidas. É cerca de 6 anos esse contato. Ele falou que conheceu jogando Fortnite, que é um jogo do PlayStation, e mantém contato com essa menina há cerca de 6 anos. Então, de lá para cá, eles começaram a se relacionar amorosamente, namoro virtual, e os pais eram contrários a esse relacionamento e proibiam ele de ir ao Mato Grosso e que ela viesse a Itaperuna também. Então ele estava desgostoso com relação a isso, pode ser uma das motivações para os assassinatos, mas pode haver também a motivação da ganância, aquela motivação que ele queria receber um FGTS que o pai teria, uma quantia de cerca de R$33 mil para receber. Então nós verificamos ali no telefone dele que ele estava fazendo pesquisas com relação ao FGTS de falecido, como receber, e ele nos confidenciou isso aí. Teria visto no telefone do pai essa quantia para receber. Então pode ser uma outra motivação. De um caso ou de outro, as motivações são fúteis, entendeu? E por isso, por si só, já pode agravar a situação dele. Durante uma coletiva de imprensa, os agentes falaram que o que mais chamou a atenção deles foi a frieza do adolescente. E em nenhum momento ele demonstrou arrependimento.
O adolescente foi apreendido por ocultação de cadáver. Em um primeiro momento, a polícia estranhou que ele tinha cometido esse crime sozinho, porque o adolescente é magro e como que ele teria levado os 3 corpos para o quintal da casa e ainda colocado em uma cisterna. Mas aqui, na delegacia, ele falou para os agentes que ele usou produtos de limpeza para ajudar que os corpos deslizassem até chegar na cisterna. O delegado falou também que, ao ser questionado se estava arrependido, o adolescente falou que não e que faria tudo de novo. A polícia trabalha com indícios de um crime premeditado. E com relação ao comportamento do adolescente, a simples conversa com ele ali na presença do tio, quando ele confessou os assassinatos, o que nos pareceu? Pareceu que ele tinha algum tipo de desvio comportamental, algum tipo de desvio psicológico. E aí eu perguntei para ele, você faz acompanhamento com algum psicólogo? Ele falou que não, mas que já estava no plano das ideias com os familiares de levá-lo ao psicólogo para algum tipo de tratamento. Então, essas questões todas serão melhor analisadas agora com o relato das testemunhas, com todo o conjunto probatório que a gente vai angariar agora lá no Mato Grosso, com relação à análise dos telefones, a avó forneceu as senhas dos telefones aí para a gente verificar o conteúdo, que ele utilizava muito o telefone da avó para se comunicar com essa menina. Então, depois dessa análise toda, a gente vai chegar a uma conclusão mais robusta acerca da motivação. Com relação à autoria e a materialidade, já está tudo definido. Os corpos das vítimas foram velados na antiga estação ferroviária do distrito de Comendador Venâncio nesta quinta-feira. Parentes e amigos estavam indignados, sem entender o que aconteceu. Ele era um paizão. Ele trabalhava para poder manter os filhos. Ela era cabeleireira, né? E trabalhava depois embarcado. Quando ele chegava em casa era para os filhos, para a esposa. E uma coisa que me chocou, e eu até agora não estou entendendo a causa desses assassinatos em série, entendeu? Uma coisa que não dá para entender como isso foi acontecer. Era um menino tranquilo, amoroso. O pai gostava dele em extremo, aí quando chegou o outro menorzinho, o amor redobrou. E não sabe por que de uma hora para outra ele foi fazer isso. São perguntas que estão sem respostas até agora. Talvez especialistas, né, expliquem. Daqui a pouquinho nós vamos falar com um especialista a respeito desse tipo de comportamento, né? Isso não é um caso isolado. Tá? Comportamentos que geralmente estão ligados ao excesso de internet, de telinhas. Nós vamos conversar sobre esse caso com um especialista para que você de casa possa também tirar as suas conclusões.